Então, é o seguinte, aqui ó, basicamente eu fiz esse envelope aqui que faz, tem um envelope do tempo de um objeto chamado PIVOC, de uma biblioteca chamada CREB, tá? Que ele tá... Não. Foi aí que eu comecei a estudar, na verdade, isso. Depois eu implementei com o PET dos exemplos, porque eu tenho a vontade de, se tiver um tempinho, didatizar isso, tá? Porque daí tem a parte da FFT de como é feito o time stretch. Se vocês quiserem olhar nos exemplos, quem for fritar mesmo, estudar a parte de áudio, tá nos exemplos do Ctrl B lá, né? O navegador de ajuda ali, né? Provavelmente tá aqui por data, audio examples, e tem um time stretch lá pro final. Não me lembro agora onde. Tá aqui por cima, tá? Mas isso aí teria que didatizar um pouco aí, mas tem material na internet quem quiser estudar, tá? Mas a ideia básica é que eu implementei com um nível mais baixo algo que tinha nesse objeto chamado PIVOC, que também tem nas bibliotecas que vem com o PDXtend, se vocês quiserem dar uma olhada, que é essa situação aqui, ó. Dado que eu tenha um wave e eu carregue ele na tabela, tá? A tabela, ela te diz como que se fosse, pensa um alto-falante como algo que vai esculpir o ar, certo? Então ele joga se eu jogar um som de flauta, um som bem arredondado, é como se eu jogasse uma esfera pitagórica. Agora se eu começo a encrespar esse som, não sei se encrespar o termo, né? Como se encrespar no sentido como se fosse aquela onda assim, que ela começa a quebrar em cima, não sei o que. Eu estou jogando esse objeto, né? Estou jogando esse objeto no ar. Quanto mais quadrada a onda, quanto mais pontiaguda. Isso, ela vai tendo a sua escultura. É interessante, eu gosto pelo menos, trabalhar essa sinestesia, porque o som ele é muito plástico, né? Como se eu tivesse encostado em vocês agora. Existia um subgrave, e o som ele é isso. Se tivesse um subgrave fazendo esse vento em vocês, realmente eu estaria passando esse abraço, não sei o que, esse empurrão, sei lá. Então o que acontece? Então você trabalha ali, o que são esses gráficos? Esses gráficos são momentos do alto-falante. Se vocês têm... Eu vou dizer uma coisa bem ilustrativa, desculpe quem já entendeu isso, mas como várias pessoas nunca viram, eu acho que é legal. Eu sempre faço isso nas minhas oficinas básicas. Esse som um pouquinho mais crespo, veja que ele é um som material, ó. A gente começa a ouvir os cabos batendo na mesa. Teoricamente, esse som, ele é isso daqui, ó. Espero que fique bem sinestésico para vocês. O que era seno, né, quando a gente estudou lá para fazer o vestibular? -1 e 1. -1 máxima descompressão, mais 1 máxima compressão. Na aplicação desse sistema aqui, porque esse é um outro sistema termodinâmico, mas
nesse sistema dessa esfera que a gente está querendo mover. Então, um jeito até para vocês darem aula, quando vocês forem dar aula disso aqui, é menos 1. Não, embaixo. Ah, viajei, que esse aqui é o tamanho do... Então, quando ele estiver todo para cá, menos 1. Quando ele estiver todo para lá, 1. Olha só. Se eu colocar esse objeto aqui, eu converto para número e eu estou enxergando como se fosse um movimento do alto-falante. Só que ele está... A gente não sabe muito bem o momento do alto-falante porque a gente está com 79 Hz. E isso é muito rápido já, né? São 79 vezes por segundo. Mas você olha aqui, ó, se eu colocar 1, a gente não vai mais ouvir, mas a gente vai ver o movimento do alto-falante aqui, ó. Tá vendo? Ele vai e volta. Ele pode fazer com snapshot aqui também. Esse Snapshot vai ter que ficar... vou botar um método aí. Um método de 100, aí que não fica legal. Vamos tentar pensar esse sistema inteiro que está acontecendo. Ah, fica bem melhor, obrigado. Vou fazer um negócio bem básico aqui, tá? Olha só. Ó, o que é um hertz? É um pulso, né? O senhor falou isso, né, da onda senoidal, que ela parte do ponto zero, vai até o limite de 1, depois passa pelo ponto zero, passa no menos 1 e volta para o ponto zero. Isso aí, nesse caso, está sendo feito uma vez por segundo, que é 1 Hz. Esse ciclo inteiro está sendo feito uma vez por segundo. Poderia pensar o que é aquela onda que a gente estuda em trigonometria quando faz vestibular, ou quando vai estudar exatas, que chama, sei lá. Ela quer dizer desse momento aqui, né? Ah, e para quem confundiu um pouco com isso aqui, o snapshot, ele serve para eu fotografar um frame, um quadro, do momento do meu DSP. Do áudio, né? No caso o áudio, mas DSP no sentido que eu estou entregando sinal na velocidade da minha placa de som, certo? Porque apesar de esse sinal ser teoricamente usado para áudio, ele ainda é um sinal numérico, tanto que a gente não está ouvindo nada. Então eu poderia estar pegando esse sinal e jogando para vídeo E não dá para ver o alto-falante mexendo. Não, é porque agora, se eu botar 20 Hz, esse é o suposto, o dado médico, né? 20 a 20 mil Hz. Vocês estão vendo aqui? Ela supostamente, ela não vai fazer esse 20, ó. Aqui, ó. Bota uns 15 aí. Tá. Aqui. Vocês estão vendo aqui, galera? Olha isso aqui, ó. Outra coisa interessante, ó. Eu vou voltar para 1, ó. O que é esse 1? Por que 1? Vocês vão ouvir muito dizer que esse 1 é o volume, essa multiplicação do tio ali. O segredo, na verdade, é o mesmo que eu estava falando antes. A gente está multiplicando um sinal, né? E esse sinal, por que inclusive 1? Porque ele está direto tratando dessa unidade trigonométrica, proporcionalidade com 1, né? Tanto que se eu colocar meio, vocês vão ver o que vai acontecer aqui. É isso que eu queria dizer. Isso aí, obrigado, hein? Isso aí mesmo. Olha só. Tá vendo? Ele só vai até meio e menos meio. Quer dizer, a diferença entre amplitude e frequência, né? O fato de eu ter uma onda que ela, com a mesma frequência, ela vai para frente e para trás de 1 em 1 segundo, mas ela pode ir com menos força, menos pressão ou mais pressão. E teoricamente, dentro do sistema digital, se eu passar de 1, eu vou estar cortando um pedaço da onda já. Isso pode ser usado para fazer algum efeito de distorção, ou pode ser indesejado, né? Se você quiser um som mais suave.
mais flautado. Vou chamar de flautado. Como que a gente caiu nesse buraco aqui? Nesse escopo específico, né? Eu estava falando que era isso aqui, certo? O que é carregar a tabela, né? Porque daí, se você está trabalhando com tabelas de poucos samplers, você pode trabalhar, colocar a forma de onda, né? Isso você deve ter visto esse patch. Vocês viram isso? Não sei. Posso Tá- um pouquinho mais pra cá, porque no projetor ele tá cortando. Ah, tá. Ó, isso aqui tá nos exemplos, tá? Ctrl Shift B. Hoje, quando estiverem almoçando, lembrem Ctrl Shift B. Se for tomar água, Ctrl Shift B. Eu vou tatuar. Esqueci, Ó, aqui eu posso desenhar a forma de onda. Outra coisa interessante, ó. Aqui eu tenho onda, aí o aveludado. Ó. Que é uma sinoide, né? É tipo... Não, ela é uma sinoide mais complexa. É uma sinoide complexa, né? Porque ela tem uns batimentos já previstos, uns harmônicos. Quer dizer, quer falar mais? Desculpa. Não, pode falar. Te cortei, É desculpa. porque a gente falou sobre OSC e Phasor como duas formas de onda básicas, assim, que a gente poderia esculpir outras. Sim. Mas eu não mostrei essa mensagem especial, cosine sum, que ela é uma soma de cossenos, onde a gente já especifica vários harmônicos. É como se fosse várias ondas já mixadas numa onda só. E aí ela lê com o tab OSC. Ah, já foi. Isso aí, se a gente quisesse usar aquele pad ou um teremin, eu tenho dois teremins, regula o glissando dos 20 a 20 mil Hz e o outro regula tipos diferentes de ondas, por exemplo. Vai mudando os tipos de onda. Você já cria um gesto para isso, assim. Esse tab OSC 4 tio, ele é legal porque ele permite que você desenhe a forma de onda que você quiser, né? Então ele está oscilando o tab OSC, ele oscila na tabela. Isso. Como é? Ele pega os dados da tabela, ele lê a tabela. Ele lê a tabela como se fosse uma forma de onda. Ele lê a... Você não precisa do gerador OSC sozinho, né? É porque você que diz a forma de onda que você vai... Está substituindo ali, na verdade, o gerador OSC por uma coisa que oscila lento aquela tabela. Então a forma de onda você desenha ali na mão, se quiser, quadrada, pontiaguda. Ou você só desenhar lá, ou então com esses códigos ali. Especifica... Olha, ele está desenhando... Isso, ótimo. Ótimo. Aí ele desenhou um OSC puro, como se fosse um OSC puro. É o que a gente tinha antes. Só que agora foi a gente que desenhou a tabela. Eu vou tirar esse blá 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 aqui. Mas quais são esses parâmetros? Depois vocês leem. Ele já tem um pouco mais complexo, tem uma sintaxe própria ali. Tem uma sintaxe própria. Disso aqui você está falando? É. O quê? Isso? É, O parâmetro é onde que vai entrar o pico e o vale da onda. São No mensagens. 256 é o bit rate, a definição da onda. Tá? Sine sum é soma de senoides. Então, depois dos 256, que é a definição da forma da onda, cada número ele vai especificar a força de um harmônico dentro da série harmônica tradicional. Então ele vai ser a tônica, a oitava, depois a quinta. Então eu posso ter uma síntese aditiva numa mensagem. Em vez de eu ter vários OSC, eu posso definir aqui. Bota tipo uns menores, tipo ponto 2, ponto 3. É como se fossem vários OSC. lendo dessa tabela. Lembra dessa tabela, então, porque ela tem uma forma complexa. Uma coisa que vocês já viram, para não confundir vocês,
O que quer dizer esse ponto e vírgula? Quem quiser entrar na onda dos pontos e vírgula... Ainda não falou. Tá, quem sabe C, Assembler, alguma coisa assim, esquece. Ou JavaScript, que às vezes é comentário. No caso do ponto e vírgula, aqui, ele quer dizer, mande essa mensagem que vem depois para essa tabela que é equivalente ao send. Quer ver? Ó, se eu te trocar isso aqui... Tem algumas coisas que no help, o Miller-Puckett usa bastante isso daqui. Não sei se é tão didático, mas sei lá, também é um jeito de fazer. Vocês vão entender o porquê. Ó, diga. Para traduzir, essa mensagem começada com ponto e vírgula mais ou menos equivale ao que faz o objeto send. Então você cria um send ele só com uma mensagem, digamos assim, né? Enfim. Mas aí quem vai receber tem que ter ponto e vírgula. Quem vai receber tá ali, ó, table 10, o primeiro argumento depois do ponto e vírgula é para onde você está mandando. É a mesma coisa que ele está fazendo ali embaixo, ó. Ele vai criar uma mensagem sem o ponto e vírgula e vai mandar send table 10. Então são duas maneiras de enviar dados. Uma é utilizando o objeto send e outra é só direto para a mensagem. Mas aí, por exemplo, se tivesse sem ponto e vírgula, não enviaria, sabe? Exatamente. É que todos os valores aí tem que ser de 0 a 1. Não é que eu digitei sem querer aqui o 10. Como send é justamente esse ponto e vírgula no início. E aí a ponto e vírgula, aí o primeiro argumento depois do ponto e vírgula é o nome. É quem é que está recebendo. Vocês viram variável? Falou de dólar já. Falou? Lembra? Querem revisar isso? Na mensagem para preencher com alguma coisa. Querem revisar isso numa coisa prática? Como que eu pego para modificar essa onda em tempo real? Certo? Alguém quer arriscar? Faz aí. Você empacota aqui os números. Daí você coloca na ordem aqui. E aqui, eu não sei se o certo é chamar dólar ou chamar cifrão em programação. Há controvérsias. Patacas. Real 1, real 2. Reparem que a gente só usou o dólar 1, mas essa estrutura do dólar funciona para mais argumentos, que é o que ele está fazendo. Ele vai criar várias variáveis dentro da mesma mensagem, que é dólar 1, dólar 2, dólar 3, dólar 4. Cada uma vira um buraco nessa mensagem para ser preenchido pela informação. O dólar zero, por enquanto, é um mistério. Se vocês quiserem, me perguntem depois, eu falo, só para não confundir. Mas existe também o dólar zero aqui, tá? O dólar zero eu falei ontem, mas ele é mais misterioso e diferente disso aí. Você falou ontem. Então tá tranquilo, as pessoas tiveram a introdução. E que às vezes confunde se está no meio disso. Várias vezes eu derivo para o dólar zero, daí já é. É que o dólar tem duas funções diferentes. O dólar zero tem aquela função de ser uma variável local gerada automaticamente para identificar as coisas. E essas dólar 1, dólar 2, no contexto das mensagens, funcionam para você criar a variável na mensagem, para preencher com outras informações. Aqui tem algumas pegadinhas interessantes, ó. Opa, isso aqui não. Tem que esquentar as entradas. Até 0 a 1. Você precisa esquentar a saída do objeto batendo um bang lá na esquerda. Só quem dispara o resultado é a entrada da esquerda. As outras entradas a gente chama de entradas frias. Você bota números ali na memória, mas ele não sai lá embaixo. Você precisa dar um bang lá na esquerda para ele empurrar. Como que eu chamo esse negócio aqui? Empurra. Existe a mensagem normalize 1. Tá, às vezes você faz uma entrada. Isso é legal porque às vezes tem um negócio, um jeito tosco de garantir, porque às vezes não só o fato de você ir de -1 a 1 garante que não vai estourar lá em cima. Porque a soma delas... Porque a soma delas vai criando. Então você joga um normalizador ali. Legal. Normalize é bem útil.
Esse é o jeito bem bruto de fazer, né? Que seria botar o normalizador junto aqui com o trigger. Mas vamos ver o efeito aqui, não vamos colocar nada estourando também para não confundir. Bom, eu colocaria aqui daí os sliders, né? Você sabe que tem um objeto chamado knob, né? Que é bonitinho assim. Não que o slider não seja, mas ele é parecido com um potenciômetrozinho assim. Uma coisa importante é que esses objetos gráficos geralmente eles vão aparecer sempre sem inicializar, tanto esse quanto o slider, né? Com um valor de 0 a 127, né? Você joga Hã? Joga de menos 1. Não, isso sim, com certeza. Legal. Mas o que eu queria dizer era que cuidado. Às vezes você liga e tá 127, se for um volume, dependendo do sistema, pode dar um problema. Você gosta de usar sliders e knobs para mexer nos volumes que você está falando, tem que estar bem atento a mudar a escala do slider antes de começar a trabalhar. Senão você pega o volume máximo e multiplica o máximo por 127. E aí o bicho pega. Bonitinho isso aqui, né? De mexer a onda em tempo real, assim. Agora, por exemplo, você copiou e colou, esse aí tá com a Ele já mesma tá preset do massa. Pergunta boa. Sim. Um clone do outro, né? Um clone. Tá vendo que algumas estouram, né? Daí você pode colocar aqui, normalize 1. Eu vou colocar ele do jeito bem tosco, no mesmo bang, só para não ter um objeto a mais. Como disse o Figueiró, mas como disse o Bruno, é bom testar com o trigger também, tá? Depois. Normalize é um objeto? É uma mensagem. É como se eu... Essa mensagem, mas normalize ele é um objeto? Não. Ele é uma mensagem. Essa sua pergunta é excelente. Essa pergunta é muito boa. Bem gostei. Na verdade, as tabelas têm algumas mensagens que elas especiais, que elas sabem o que fazer. Exatamente. São essas mensagens que elas sabem o que fazer. A outra mensagem é uma que estava antes lá, por exemplo, const 0. Você estabelece uma constante na tabela. Então, se você quer zerar tudo, você bota const 0, clicou e todos os dados da tabela vão para 0. Então tem algumas mensagens especiais para tabelas. Como a Sign também é uma mensagem especial para tabelas. Tem outras duas mensagens especiais que são bem importantes, que você salva o conteúdo da tabela no TXT de número, para depois recuperar, entendeu? Porque se você está mudando a tabela o tempo inteiro, às vezes você quer salvar um preset, né? Para poder usar depois. Que é o que está sendo feito no patch que vocês viram antes. Já mostro para vocês. Entradas quentes e entradas frias, né? Isso está no tutorial do Ctrl+Shift+B, né? Também. Que é qualquer tutorial. Que é o seguinte, quem dispara a operação é quem está mais à esquerda. Isso é uma convenção dessa linguagem de programação aqui. Tá? Então, quando eu tenho um fluxo de números e mudo eles, se eu não tivesse esse bang aqui, ele só iria mudar quando eu mudasse esse número aí. Tá? A esquerda sempre é o quente. Então esse bang, ele faz com que toda vez que eu mude o número, ele dê um sinal ali. É como se eu tivesse, por exemplo, um slider, no fundo um tereminha é um slider, um potenciômetro, e toda vez, só que toda vez que eu mexo ele, eu toco um bumbo lá, sei lá. Liberar o sinal. E se eu quisesse que toda vez que ele dá uma mudadinha de frequência, sei lá qual passo, que no caso é infinito, mas se fosse, por exemplo, uma escala diatônica, uma escala de 12 tom, de maior, né, de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tal,
oitava aba, tivesse essa escala e cada vez eu quisesse bater esse bumbo, eu teria que toda vez fazer assim. Então esse bang seria equivalente a isso. Eu colocar um robozinho que toda vez que eu estou mudando a nota ele está batendo esse bumbo. Ou um baterista, seria mais legal. Você não está mudando também, ele está repetindo, né? Não. Ah, tua pergunta é muito legal, cara. Porque assim, essa é a diferença básica do fluxo de controle e o fluxo de DSP. O fluxo de DSP, por isso, inclusive, que é a diferença de eu ter que ligar esse DSP aqui, né, esse botãozinho. Você lembra, na primeira aula a gente falou disso. Objetos de áudio funcionam o tempo todo quando o DSP está ligado. Objetos de controle, mensagens, funcionam só sob demanda, quando você manda acontecer. É essa a diferença que eu estou falando. Bom, falar desse patch aqui, que vai estar sendo distribuído, é o seguinte. Eu distribuí ele, inclusive, mas eu vou botar esse samplezinho de violão de um amigo chamado Otávio Camargo, tocando prelúdio de Bá, Mi maior. Como chama aquele prelúdio? Partita? PWV 1004. Acho que tem um outro gráfico, um outro patch. Só. Deixa eu só fechar ali. O empurra ali, né? Então eu tenho isso aqui, normal, que eu chamo, seria uma leitura linear do sample, né? Eu coloquei essas tabelas para fazer correr o sample na velocidade que estiver definida aqui, nesse tempo aqui. Então, se eu... A velocidade normal que ele tocou, acho que é mais ou menos essa. Eu não me lembro bem qual que é o fator aqui de divisão. Agora não vou me confundir com isso. A ideia desse patch é a seguinte, que eu possa improvisar aqui com um controlador ou com o próprio mouse saltos no tempo. E modulações cromáticas. Cromáticas quer dizer em saltos de 12 tons. Não é um glissando absoluto, que era o que a gente estava fazendo antes. Digamos que eu gostei desse improviso que eu fiz aqui. Daí eu estou na célula 0, eu gravo a célula 0. Vou passar para a célula 1, tinha outra coisa. Se eu mexer nessas... olha o subpatch aí. Se eu mexer aqui e gravar na 1, olha, agora eu posso fazer uma variação de gestos. Tem aquele primeiro gesto e o segundo gesto. Primeiro gesto, segundo gesto. Então eu tenho, lógico, eu limitei para 8 slots, era a palavra. Mas poderia se estender e tal, mas a alocação de memória dinâmica não é um forte no Pure Data. Quando você está programando em Pure Data, né? Daí você tem para isso uma área chamada ponteiros no Pure Data, que eu já brinquei um pouco, mas eu nunca me arrisquei a didatizar. Assim, a própria comunidade do Pure Data é meio controversa contra isso. Até a Miller, acho. Bom, basicamente o patch faz isso, ele salta a minha voz, a voz ou o microfone aberto em tempo real. Não sei se o microfone está aberto. DSP. Foi. Ele salvou em cima da mesma tabela que eu tinha gravado ontem. Esqueci disso, mas é legal isso. Então,
esse aqui é um controle de envelope de pitch, tá? Como se você ia lá no... Acho que não sei se tem isso no LLMS. Porque na verdade eu não estou correndo vários samplers, eu estou pegando um sampler só e dentro da extensão desse sampler eu estou modulando os pitches desse sampler, né? E aqui esse é o envelope do tempo, que faz, se ele tiver assim linear de 0 a 1, que eu tenho, o modo linear eu tenho aqui chamado normal, aqui, e eu tenho o inverte, que ele inverte, o 1 fica aqui, o 0 fica aí, aqui, daí ele toca de trás para frente. Quando eu dou um salto aqui, por exemplo, ele vai até aqui e dá uma corridinha. Posso fazer um comentário? Claro. Essas duas tabelas que ele está usando ali embaixo, galera, é um controle de automação no tempo. Qualquer programa de edição de áudio, por exemplo, você pode fazer uma curva de amplitude ao longo do tempo, pode fazer uma curva de pitch ao longo do tempo. Ele está usando aquelas duas tabelas justamente para ser esse controle, digamos assim, do processo de leitura ao longo do tempo. É uma automação. O nome disso é automação. Ele está usando duas tabelas para automatizar o processo. Eu vou mostrar outros pads aqui, tá? Não é necessariamente MIDI nesse caso aí. Não, nesse caso não é MIDI, é números, é PD. É legal que a tabela ela serve como entrada de dados também no time, né? Exatamente, você pode riscar em cima dela, isso é massa. Esse pad já está mais documentado. Ele é um bit slicer, classicamente, né? Aliás, o bit slicer que eu fiz para tablets, música móvel, originalmente é baseado nessa ideia aí. Foi o primeiro bit slicer que eu estudei quando comecei a estudar bit slicer, foi o Navalha. Então, tipo, aprendi muito com ele. Massa. É seu esse programa? Esse é de Guilherme. Eu que fiz. Que legal. Como é que usa isso aí? Serve pra quê, né? Tá, isso aqui é o seguinte, né? A primeira coisa óbvia que vocês já sabem, mas só para falar, fechar o silogismo aí, que é um bit slicer sem necessitar você mandar para um bit slicer externo, então ele já está preparado para receber várias mensagens. Então a ideia principal é que esse controle visual, ele tem chaveamento já... você estava falando de palavra reservada e tal, né? Alguém tinha perguntado mensagem. Então tem várias mensagens reservadas que equivalem aos botões. Então é um patch que a principal ideia dele foi didática. Nunca tive a ambição que isso fosse um troço distribuído para dar suporte e tal. Mas todas as coisas que eu vou mostrar para vocês aqui com o controle que eu tenho na tela, eu tenho essa entrada de palavras reservadas. Porque a ideia é que isso tivesse um controlador físico, né? Nunca cheguei a fazer um controlador físico, até tive esse desejo, uma época de fazer um controlador físico parecido com ele e tal. Mas por vários percursos eu acabei indo por outro caminho, mas não é complicado, só tem que ter tempo e em cima. Mas o fato é que potenciômetros que estão aqui, eles podem ser associados se eu tiver um controlador e tal, né? Agora, o que fazem? A primeira ideia é que eu tenho dois navalhas, um chama navalha, que eu chamo de navalha, e tem outro chamado mini NVL. Porque eu criei um tipo de arquivo chamado .nvl para salvar os estados da tabela. Como é que eu fatio cada... Tá. Para fatiar, você tem esses dois sliders aqui. Então digamos que eu estou no slot... Ué, tá o número aqui? Está no slot 2. Então, estou no QWER. Então estou no slot 0, certo? Vamos do começo, tá? Eu carrego aqui um wave. A princípio, se eu tocar ele não sabe o que faz. Deixa eu desconectar aqui um segundo. Ele dá um trigger e solta tudo porque não está fatiado ainda, tá? Eu tenho, se vocês verem aqui ou imaginarem, porque está muito macarrônico isso aqui, está escrito aqui wave e o nome do arquivo .wave, tá? É um modificador que eu coloco na frente wave
do arquivo .wave. Ou eu poderia carregar por aqui mesmo, Edit Wave File, esse botão, daí eu procuraria nos meus diretórios o Wave, tá? Existe daí o preset, que eu chamo a palavra que eu chamo preset, e daí eu coloco, por exemplo, aqui sacrifice.nvl, que é um pedaço da sagração da primavera. Ela já está fatiado, tá? Que é o que a gente faz depois que faz o negócio aí. Então, eu tenho 0 aqui. Assim, quando você está improvisando... Como você fez a detecção dessas notas aí? Eu usei um objeto chamado Fiddle. Tá? Tem um outro objeto chamado Sigmund, que tem mais parâmetros também. Tá? Que o Fiddle ele faz um cálculo qual que é a frequência mais forte e devolve. Às vezes eu tenho uma possibilidade de mudar o pitch aqui. E para quem estiver tocando junto, estiver projetando isso, tem uma sugestão ali, se a pessoa estiver meio perdido, tá? Não é um negócio tipo mas dá para você pegar e controlar um outro oscilador em Lá 3, por exemplo, ou fazer um acorde de Lá maior, menor, tá? A ideia é essa. A primeira coisa que acontece se você está improvisando ao vivo e tal, para você não ter que ficar fatiando, você tem aqui a simetria, ela já cria uma fatia para você simétrica, que não é sempre o caso, né? Mas pode servir para alguma coisa. Simetria, ele cria fatias simétricas do mesmo tamanho. Isso, se eu botar 8 aqui, ele vai ficar 8. Só que estão simétricas, né? Se eu diga. Se eu quiser uma fatia bem fininha, só um toque. Assim. Tá, se eu quiser, por exemplo, deu QW. Quando está selecionado Key, quer dizer que eu estou como se fosse um modo de edição, tá? Se eu estou tocando às vezes e estou usando as teclas para outra coisa, você pode desligar o Key aqui, tá? Porque o Key mapeia o teclado. Mapeia o teclado ASCII, o teclado do computador. Todos os teclados aqui vai mapear, né? Qualquer teclado. Mais coisas, se tiver MIDIs. Não, a pergunta é legal. Para detectar o MIDI, daí eu tenho que mapear ele para dentro dos parâmetros que eu tenho aqui. Tem os parâmetros que estão do lado direito lá, e daí eu teria que pegar. Eles mostraram o MIDI ontem, né? Daí você jogaria as mensagens para dentro dessas mensagens aqui, onde que tem os cifrões lá. E daí você mapearia o teu MIDI, ou um controlador de Arduino, por exemplo. Né? Então, o que está falando, se eu quiser mudar as fatias, daí eu vou salvando com essa história aqui. Então, digamos que eu só quero só esse aqui. Pega essa. Essas fatias estão guardadas não? Elas estão sendo guardadas elas não estão guardadas numa tabela. Aí numa tabela que está aqui dentro. Se quiser salvar num arquivo texto, daí eu tenho que nomear o preset aqui. E daí ela já vai salvar no arquivo. Esse número não tem nenhum 66616454. Fossem os pedaços de. É a ordem que vai ser tocado. Por exemplo, se eu falar para tocar todas na ordem, ele vai fazer isso aqui. De trás para frente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui invertido. Aí se eu mudar aqui. Daí se eu gostar, eu vou salvando o preset com essa história. E ele vai ficando guardado.
pattern 2, se eu der um story e depois eu voltar pro pattern 2, ó, voltei para aquele padrão. Ó, viajei e voltei. Tá? Agora eu só não entendi essa pista de baixo aqui, ó. Qual? Essa segunda. Segunda? Porque eu sincronizo, ele tem uma... São dois canais. Não, são infinitos. Ele é outro desse só. É, porque você pode deixar você pode deixar ele como master ou slave, termo clássico. Bota esse Spigot aqui. Então automaticamente, ó, quando eu ligo ali, ele passa a ser master também, ó. E aqui ele é slave. Tá, o BPM pode ser mudado em tempo real. É 1 metro aqui, né? E aí tem algumas divisões. E aí tem estéreo. Se eu quiser deixar ele com menos passos, só 3 passos, por exemplo. São ainda aqueles 3 primeiros. Certo? Isso aqui é um exercício, tá incompleto e tal. Tem aqui... fechou, nossa. Tem aqui essa janela Hackme aqui, ó, que eu tentei explicar, deixar organizadinho até um ponto, dei oficinas um pouco mais em cima de como faz. Mas depois eu entendi que o tempo para falar dessa interface depende muito também o que a pessoa já sabe, quem está querendo aprender. Tem que ter uma certa... Chegou um ponto que eu parei de desenvolver esse software porque tinha que ter mais gente desenvolvendo, senão eu só ia fazer isso, basicamente. É tudo Canvas e tabela. Isso aí. Vocês lembram, né, dos Canvas, aqueles quadradinhos coloridos que eu falei que você usa para pintar as coisas? É isso aí. Essa foi uma teimosia minha, porque dizia-se o Miller e outros desenvolvedores que tem aquele sistema de ponteiros, né? Tem umas coisas legais feitas com aquilo, já vi. Agora não me lembro de cor, o nome de algumas coisas para dizer, mas vi coisas legais. Depois eu vou lembrar. Que é os Data Structures? Data Structures. Data Structures. Aquele pixel ali que o cara confunde. É um objeto chamado image.gif. Isso dá uma deixa interessante. Vou fazer uma revelação para vocês. Dá para vocês serem parceiros e parceiras nessa... Onde foi parar esse negócio? Aqui. É o seguinte, ó. Eu vou mostrar para vocês... Vamos ver se vai abrir direitinho aqui. A interface do... Ali, ó, você vai digitar o número. E daí... na verdade eu lembrei disso aqui porque esse cursor é um Canvas. Isso é um Canvas piscando. Tá? Se eu mostrar o patch aqui... Isso aqui é uma abstração, né, como a gente dizia. Então, isso aqui não está documentado ainda, foi feito assim, mas só para vocês terem uma ideia. Tá?
basicamente a gente tem, tá precisando a cor do canvas. Eu teria que dar uma linha de canvas para vocês, tá? Mas só para vocês imaginarem que eu tenho uma, assim como eu tinha uma mensagem que modificava a tabela, falando cosseno, não sei o quê, eu tenho uma palavras que eu mando color, posição, tamanho, size, né? Posição é pós, daí label, por aí vai, tá? Então o canvas ele pode se mover na tela, pode trocar a mensagem dele. Então é interfacezinhas básicas assim, né? Isso aqui é só a interfacezinha ali. O GIF tá aqui, ó. Open, esse aqui o chamado Serpent Egg e esse outro .gif. Ó, tá aqui a imagem, ela tá ali dentro, né? Então se eu criar ela com esse mesmo nome, sendo que o GIF está no mesmo lugar, image apareceu ali. Tá. A única outra imagem que está aparecendo ali também, que até agora, é essa aqui. Vou mostrar a ideia em processo para vocês, ela pode mudar também. Tá? Mas esse GIF ele tem transparência, né? Esse da serpente. Isso às vezes dá um bug. Tem que ver se é em todo o sistema operacional, se é em todo... Tá sem som aqui? Tá aqui os outros sons. Bom, era o contrário. Só para finalizar, o Guilherme fez uma versão do Navalha. Ele é vídeo. Vamos ver se vai funcionar a sua máquina Zoom. A gente tá fatiando um pedaço de áudio que ele mostrou. Ele fez uma versão que fatia o áudio, mas vem os frames do vídeo junto. Né? Isso é bem legal. Não sei se vai estar funcionando aí. Vou testar aqui, vamos ver. Na minha máquina funciona. Sempre foi muito experimental esse. Para quem está interessado em aprender a programar qualquer linguagem, aprender TCLTK é um negócio meio aprender uma língua do elo perdido, assim, mas é massa. Porque se quiser fazer objetos gráficos de PD que não são gen, por exemplo, se quer inventar um objeto... Eu estou dizendo que qualquer pessoa que se aventure pelo TCLTK, ela vai ter acesso ao legado de código do PD, vai dialogar com a comunidade internacional do PD e das pessoas que estão no kernel do código, precisando resolver coisas e tal. Porque o Navalha, aquele editor que ele mostrou antes, mostrava a forma da onda, mas tem essa variação, essa versão menor, versão reduzida. Não aparece a forma da onda, mas tem os controles. Né? É a mesma coisa, né? Esse aqui é o Antônio da Gatorra, todo mundo deve conhecer ele. Dá pra tocar pitch, tudo tem lá. Esse aqui é o Mini velho. E ele sincroniza com o Navalha 20. Você pode ligar vários em cascata.